O termo ansiedade tem várias definições nos dicionários não técnicos. Pode ser aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contato de perigo, entre outros. A ansiedade é uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário. Muitas vezes, a nossa ansiedade é imaginária, ou simplesmente ficamos ansiosos com coisas que nunca chegam a acontecer realmente. Como podemos lidar melhor com esse sentimento? É o tema do bate-papo de hoje com o psicólogo Pedro Henrique Ruzão. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo, e você, Fabiana? Começamos a semana falando com as pessoas ansiosas. O que é ansiedade, Pedro? Você quase já falou que é ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma resposta natural, realmente, do organismo a uma situação estressante, que pode ser perigosa em várias escalas. A pessoa pode sentir isso como perigosa, né? Mas ela pode não ser, na verdade. Então, é uma reação natural que, por exemplo, uma mudança de emprego ou o fim do relacionamento, todas essas coisas causam ansiedade, causam uma resposta estressora, né? Então, essa resposta é o que gera ansiedade. E daí, se ela virar crônica ou não, daí já é outra história. Né? E como que surge a ansiedade? Como é que eu sei que a pessoa está ansiosa ou se tornou ansiosa? Assim, existem sintomas físicos, né, que são bem característicos, né? Que ele pode surgir depois de um evento ou contato com um perigo real ou imaginário, né? Então, o perigo pode ser realmente um perigo real ou imaginário, que ele pode ser exagerado, assim, pela pessoa, né? Então, agora, sintomas físicos são sudorese, muita sudorese, confusão mental, até por causa do nível de estresse que a pessoa tá passando ali. Suor nas mãos, a pessoa fica aflita. Taquicardia, dificuldade para respirar, a pessoa fica ofegante, puxar não vem. O que mais? Nossa, tem vários, assim. Mas tem ansiedade normal, não tem isso? Tem. Assim, porque eu acredito que todo mundo fica ansioso em algum momento da vida ou em alguma situação. Claro. Como é que eu sei separar o que é normal e o que não é? Eu acho que o tempo mesmo. Assim, a ansiedade é uma resposta que possibilitou que a gente, como humano, se evoluísse. Porque é uma resposta de fuga e luta, né? Então, você tem esses sintomas físicos, assim, essa descarga de adrenalina, noradrenalina, que possibilitavam nossos ancestrais para correr, por exemplo, de situação de perigo, né? Então, agora, é normal acontecer a ansiedade frente a acontecimentos, né? Só que, assim, o que diferencia dela ser anormal ou não, realmente é o tempo e o grau em relação ao fato. Entendi. Então, assim, o grau de resposta. Se acontecer algumas vezes, eventualmente, até é normal. Sim, é normal. Existe. Agora, se a pessoa, qualquer situação fica com todos esses sintomas que você falou aí já é um problema mais sério. Aí podemos pensar que a ansiedade pode vir a ser um transtorno e se transformar em um transtorno. Como ansiedade generalizada, uma fobia, por exemplo. E o que separa? Qual é a diferença de ansiedade para fobia? A fobia, ela tem... Assim, a fobia, geralmente, ela tem um objeto específico. A pessoa sabe o que deixa ela ansiosa. Ou ela tem, mas ela esquiva, ela vai esquivando. Tem as agorafobias, que são bem características, que são de situações em público, assim. A pessoa conheço bem. Exatamente. Ou situações em público, ou até, assim, sempre tem a ver, assim, com o espaço, sabe? A pessoa ficar sozinha em casa, ou ficar no elevador com muitas pessoas, ficar preso no elevador, aquele medo de cair ou ficar preso. Isso, ou de comer em lugares públicos, essas coisas. Esse daí já entra na fobia social também, que existe. Mas a ansiedade pode se tornar uma fobia? Pode. A fobia é uma resposta ansiosa tem que tomar a uma situação. Entendi. E pode ser aquelas clássicas também que são em relação a animais, né?
Medo aranha, de aranha, rato, barata. de altura também. Então, assim, existem situações que são realmente perigosas. E a resposta da pessoa é muito exagerada. Tá. E o que, assim, vai falar? Quando é um problema para a pessoa, é quando está atrapalhando a vida dela, Entendi. o dia a dia dela. Quando ela não consegue lidar com isso, não Exatamente. consegue controlar isso, né? E o que é distúrbio de ansiedade generalizada? Aí já é quando a ansiedade tomou conta mesmo. Esses sintomas físicos estão presentes, né? E os sintomas psíquicos também. Em qualquer situação, praticamente, que seja um perigo ou um agente estressor, alguma coisa, é a pessoa ter uma resposta de ansiedade sempre. Então, ela está o dia inteiro tensa, quase. Então, quando chega, pode chegar numa estafa, né? Tá. E tem várias consequências. E aí, como é que a psicologia trata isso? Primeiro, escuta, né? Escuta. A pessoa fala sobre a ansiedade e tenta ver se consegue descobrir um objeto de ansiedade, né? O algo que causa. A causa daquilo. Porque no transtorno de ansiedade generalizada fica meio complicado, porque é uma angústia, é algo geral. Então a pessoa não tem, muitas vezes, um objeto que defina o que é que está dando essa ansiedade ou esse pânico. Aí. Exato. E daí o trabalho de análise, né? Parte do princípio, o Freud falava dos perigos reais, dos perigos irreais. É assim, tem um pressuposto de que as fobias e as ansiedades são decorrentes de repressões, de conteúdos reprimidos pelo inconsciente. Então, trazer isso à luz, de alguma maneira, pelo trabalho de análise, para que se trabalhe isso e o sintoma venha cada vez com menos intensidade até que ele vá se dissolvendo. Entendi. E as pessoas usam mecanismos de defesa contra a ansiedade, né? Então, você pode negar, você pode reprimir, que é o que eu acho que acaba causando sintomas mais a níveis físicos, né? Acha que está tudo bem, que é tudo reprime, normal. Reprime. E aqueles ataques de ansiedade são realmente, quando viram um transtorno do pânico também, né? Que é um outro distúrbio da ansiedade, são terríveis. A pessoa acha que está morrendo. Não consegue controlar, né? Não consegue respirar, o coração bate forte, muito suor, gagueja, não consegue falar. Então, assim, esse é um ponto que agora que eu me lembrei aqui, que a pessoa passa a ter muito medo de ter o ataque de ansiedade. Então, ela vive num transtorno de ansiedade generalizada ou no pânico com o medo de ser acometida por um ataque de pânico, por exemplo. Então, isso gera uma tensão enorme na pessoa. E atrapalha a vida dela. Claro, porque ela está constantemente preocupada com um possível ataque de pânico. E você falou ali, comentou que acontece muitas vezes essa ansiedade é normal, faz parte, e muitas vezes ela é imaginária. Quando você fala imaginária, você se refere a quê? A pessoa não tem algo... quando eu falo imaginária, é que realmente o perigo não é algo... Tão grave assim, não, é isso? Não, tão grave assim, exatamente. É muito desproporcional ao real. Entendi. É muito desproporcional. Tá. E para esse tipo de tratamento, é a conversa, é a terapia, é o divã, ou tem que ser com remédio? A clássica pergunta, né? Porque hoje em dia o nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas tomem menos remédio no dia a dia, né? Então, eu acho que, como eu já falei em relação a outros assuntos, a medicação tem que entrar quando... Em casos extremos. Quando incapacita mesmo. Eu agora, não como psicólogo, como pessoa, eu posso dizer que alguns ansiolíticos naturais acabam ajudando. Um chazinho de camomila, melissa. Sim, um floral de os barro, clássicos, tudo de né? bom. Uma valeriana. Então, assim, ajuda. Ajuda mesmo. E entrar com uma medicação mais forte, eu acho que em casos realmente... extremos. Mas tem casos que são necessários. Sim, tem Até casos. pelo bem do paciente, né? Às porque... vezes fugiu do controle. Não, imagine a pessoa que tem uma fobia de ficar num lugar fechado, como que ela vai sentar... Trabalhar no escritório, cheio de mesas em volta. Exato, ou até ir para a sessão de terapia, né? Às vezes ela se sente ameaçada pela
pela posição, pela sala, por tudo, então ela realmente não vai conseguir. Então, olha, é complicado. Como é difícil, né? A mente humana, os sentimentos, as relações que acontecem. Eu acho que o nosso inconsciente é uma coisa que prega muitas peças na gente. Eu acho que tudo isso acaba sendo, em um nível ou de outro, um resultado desse inconsciente que está lá, trabalhando, cheio de conteúdos e sintomatizando, jogando tudo pra gente, e a gente nem sabe que isso está acontecendo. Nem percebe. Tem criança ansiosa, Pedro? Tem. Tem? E os sintomas são os mesmos? São, mas é diferente um pouco, assim, porque fica mais difícil observar a ansiedade, né? Mas, assim, as crianças, principalmente, atualmente, elas são muito desafiadas, né? É como eu estava falando em relação ao transtorno de déficit de atenção, é um transtorno que, será que ele existe mesmo? Será que é real, né? Será que ele é real? Porque é muita demanda. A pessoa tem que estar ligada das 6 da manhã às 11 da noite, o tempo inteiro produzindo, e isso já é cobrado da criança, né? Ela tem uma agenda cheia desde pequena já. As mães colocam em 500 coisas diferentes. O judô, não sei o quê. Judô, balé, inglês. É bom. Claro que é. É importante para a formação dela, até ela vai testando, né, com o que ela tem afinidade na vida. Mas é uma cobrança que eu acho que antigamente, assim, não se tinha acontecia. tanto, né? Não mesmo. Olha, adorei, como sempre, quando eu começo a conversar com o Pedro aqui, a gente fica muito tempo. Eu conversei com o psicólogo Pedro Henrique Ruzão. Se você quiser um telefone de contato, é 9128-6954. E o nosso objetivo aqui, quando falamos de comportamento, é buscar o equilíbrio para você. Então, tudo vale a pena, né? Desde que você corra atrás daquilo que você quer. Vamos para o intervalo? Rapidinho? A gente já volta.